Vamos lá, pessoal, segundo vídeo da Lei Maria da Penha. Eu queria deixar aqui só um recado. Eu não estou conseguindo mais responder as perguntas. Eu já disse em outros vídeos de outras matérias que a minha escala de trabalho mudou. Eu só tenho tempo agora para gravar e fazer os slides. Mal tempo para isso. Eu não consigo mais responder. Eu estou com mais de 5.000 perguntas atrasadas. Então eu te peço desculpa pela... Talvez eu não consiga responder a sua pergunta, nem o seu comentário. Mas, qualquer dúvida, pergunte aí, porque sempre tem uma alma caridosa que nos ajuda nesse trabalho. Vamos lá, artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras formas. O título é Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1. Violência física. Vamos ler primeiramente o título de cada um dos incisos aqui. Segundo, a violência psicológica. A lei agora vem explicar o que é. O terceiro, o que é violência sexual. O quarto, violência patrimonial. 5. Violência moral. 6. Desculpa, só apenas os 5. Então vamos lá. 1. Violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Então, quando você comete uma violência e você fere alguém, você vai ser enquadrado lá no artigo 129, parágrafo 1º ou 2º do Código Penal. Lesão corporal leve ou lesão corporal grave ou gravíssima. Parágrafo 1º ou parágrafo 2º, 129 é lesão grave ou gravíssima. Se for contra a mulher, a situação vai complicar um pouco. Você vai ser enquadrado nessa lei 11.340. Dessa forma, a sua conduta terá como consequência uma sanção maior. Violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Violência que causou mais machucado ou que veio danificar a saúde. Essa é violência física. Não tem erro. Nós estamos falando aqui de violência contra o corpo. Machucou, violência, marcas, hematomas, pancada, quebrou o braço, etc. A integridade ou saúde corporal. Agora, o que vem a ser violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe em pleno desenvolvimento ou vise desagradar ou controlar suas emoções, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Antes de adentrar aqui em violência psicológica, eu quero chamar a atenção sobre o meio, pessoal. Isso aqui é importante, isso já caiu em prova e vai cair de novo. Qualquer conduta, inciso 3. Qualquer conduta, inciso 4. Qualquer conduta, não importa o meio, não importa a conduta, é de qualquer forma, você atingiu aquele fim, você tentou atingir aquele fim, não importa, qualquer conduta. Então, violência psicológica, quando essa conduta causa dano emocional, danos psicológicos, isso será comprovado pelo médico, pelo profissional, diminuição da autoestima ou lhe que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento. Essa segunda parte aqui, talvez o próprio promotor, o próprio juiz vai perceber de acordo com os dados, de acordo com os autos. Agora, esse terceiro ponto aqui é interessantíssimo, ou que vise degradar ou controlar suas ações. Imagine o marido extremamente controlador, ele causa uma violência psicológica, ele agride verbalmente de tal forma que ele visa controlar as ações. Dessa forma, sua esposa, sua companheira, ela não tem mais autodeterminação, ela não toma suas decisões, ela é uma escrava psicológica, ela tem medo daquele homem psicopata. Então visa o que? Controlar suas ações. Isso também é violência psicológica. Comportamentos ainda, controlar seus comportamentos, seu modo de ser, as suas crenças e decisões. Olha, a liberdade de crença é dada à mulher. Ela tem o direito de escolher a sua religião, a sua fé.
Mediante o que? Por qual meio? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, esse cárcere privado, a vigilância constante. Olha, vigilância constante, isso é um meio de violência contra a mulher. O marido persegue, ele toma conta, ele quer ser o dono, o companheiro. Perseguição quanto mais, insulto, chantagem, ridicularização. As mulheres que são humilhadas perante o marido para que ela se contraia, para que ela seja totalmente, fique ali sem atitude, sem autodeterminação, sendo totalmente dependente. Ainda, exploração e limitação do direito de ir e vir, o direito à liberdade e qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Olha, e é exemplificativo essas informações. Isolamento, insulto, chantagem, ridicularização. Então, é qualquer ação, qualquer outro meio que lhe cause esse prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Dessa forma, se o que o marido fez não estiver aqui, o que o companheiro fez não estiver aqui nessa lei, nesse inciso, mas provocou um prejuízo à sua saúde psicológica, ele também será enquadrado nessa Lei Maria da Penha. Portanto, qualquer conduta que cause dano emocional, dano psicológico, está enquadrado aqui. O resto, pessoal, é tudo exemplificativo, mas está presente, então a gente tem que conhecer o assunto. 3. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, ou seja, não consentida, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Vejamos, pessoal, violência sexual é muito amplo e há vários tipos penais diferentes aqui no conceito de violência sexual no âmbito da entidade doméstica ou familiar contra a mulher. Já de início nós temos três formas. Constrange a presenciar, manter ou participar. O companheiro ali, ele obriga ela a presenciar, a assistir. Já é uma violência. Manter ou participar de relação sexual não desejada, não consentida, mediante a intimidação. É uma forma de ameaça. A ameaça expressa, explícita, coação, coagiu, com o uso da força que a induza a comercializar. Olha, comercializar, seja por vídeos, seja por outro meio, ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Que impeça de usar qualquer modo contraceptivo. Quando eu fui estudar a lei pela primeira vez, eu não sabia que isso existia. Quando o marido obriga, impede que a esposa, quando o companheiro impede que ela use método contraceptivo ou force, obrigue ao matrimônio. Nestes casos também é violência sexual. A gravidez ainda, olha, vejamos, gravidez e aborto. A mulher não quer ter filho, mas o marido a força, a obriga, neste caso é violência contra a mulher. Da mesma forma, forçou, obrigou ao aborto ou ainda prostituição, mais complicado. Também o aborto e prostituição, e assim mesmo com a gravidez não desejada, né? Mediante o que? Coação, ele coagiu pela força, pela chantagem, até mesmo a chantagem, suborno ou manipulação. Então, toda forma de coação, o suborno e a manipulação são formas aparentemente menos agressivas do que a coação, do que não é o uso da força. Aqui é o uso de estratégias. Olha, por dinheiro, suborno ou manipulação. A manipulação no dicionário quer dizer tratar como se fosse um objeto. Então, é uma forma de coação também. Continuando, ou que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos.
muito amplo aqui o conceito de violência sexual contra a mulher aqui no âmbito familiar. Não é somente o estupro, não é somente um antigo atentado violento ao pudor, é mais do que isso, é qualquer forma de manipulação, é qualquer forma de suborno, chantagem, coação, que induza, que impeça. Então existem várias formas, existem vários aspectos. Eu sugiro você ler muito, reler, porque a gente vai fazer exercícios quando a gente terminar essa parte teórica, e você vai ver as possibilidades de pegadinhas em questões como essas. Dando tempo, a gente acabando de fazer essa parte teórica, a gente entra nos exercícios. 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Vejamos, a mulher tem seus objetos. Seu companheiro vem retê-los, não lhe entrega, subtraem, eles furtam, destroem parcial ou total os seus objetos. Observe que a lei não diz bens, porque existe o conceito civil para bens. Aqui não. Aqui está dizendo seus objetos, seja eles quais forem. O secador de cabelo é um objeto, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens. Aqui, olha o conceito também de bens. Olha, o conceito de objeto é diferente do conceito de bens. Valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades pessoais da mulher. Então, neste caso, pessoal, é o conceito de violência patrimonial. Ele é mais simples. O que nós devemos tomar cuidado é porque a lei fala da retenção, subtração ou destruição parcial ou total de bens, de objetos. Então, retenção, subtração ou destruição parcial ou total. Guarde isso, porque o Código Penal, no artigo 181 e 182, 181 e 182 do Código Penal, eles falam da imunidade absoluta e relativa. Rapidamente, vamos dar uma olhada aqui. Olha, o artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, e o título é sobre os crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Portanto, se uma mulher vai lá e rouba 100, 200, 300, R$1.000 da carteira do marido, ela não será presa por furto, porque é isento de pena. Estamos falando das imunidades relativas e absolutas. Mas, no âmbito como a gente viu aqui, pessoal, retenção, subtração, destruição parcial ou total. Neste caso aqui, não se aplicam essas imunidades. No âmbito da violência patrimonial, não se aplicam essas imunidades. Guarde isso, então, porque pode confundir. A sua matéria vai cair direito penal, a parte geral ou até a parte especial, nessa imunidade relativa absoluta. Neste caso, você vai guardar que no âmbito da violência contra a mulher não se aplica essa imunidade, se caso o cônjuge ali venha reter, subtrair os bens da parceira, ok? Depois nós temos violência moral, no inciso 5º. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Calúnia é atribuir a alguém a imputação de um crime que ela não conheceu. A difamação já não é para o crime, mas é a honra, é a sua reputação. E a injúria atinge a honra objetiva. Então, não para a nossa prova aqui, isso não precisamos saber essa diferenciação, o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria. Nós temos que saber que a violência moral contra a mulher é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Decore: calúnia, difamação ou injúria. Alguém ele cometeu um ato, esse ato é calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Dessa forma,
está enquadrado aqui nas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, esse foi o inciso 7º. Agora, o artigo 7º. No artigo 8º, nós temos agora da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, das medidas integradas de prevenção. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes, primeiramente, saber que medidas de proteção são medidas que se dará pelos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e não governamentais. Portanto, pode ser por ONGs, pode ser por associações, pode ser por instituições que foram criadas para este fim, e essas instituições não são entes, não fazem parte do poder público. E mesmo assim, fará parte dessas medidas integradas de prevenção. Quais são as diretrizes? Primeiro, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Os juízes, juntamente com os promotores de justiças e os defensores públicos, eles se unirão com as áreas de segurança pública, com as polícias militares, com as polícias civis e ainda com a assistência social do município em questão, saúde, educação, trabalho e ali a habitação, Secretaria de Habitação. Para quê? Para promover medidas protetivas para essas mulheres que estão em situação de violência familiar ou doméstica. Dessa forma, num caso concreto, uma mulher foi espancada pelo marido e o marido prometeu que vai matá-la. O poder público vai avaliar, é caso de prisão, será preso, mas um dia aquele cara vai sair da prisão, ele não vai ser, a prisão não é ad eterna no Brasil, infelizmente ainda não existe, acredito que nunca existirá prisão perpétua no Brasil, mas o indivíduo, ele diz que quando sair, está decidido a matá-la. O que vai fazer? O juízo ali da execução, juiz, promotor de justiça, defensor público, vai unir com as forças de segurança para proteger aquela mulher. As medidas serão determinadas. Olha, ele tem que estar a 200 metros da mulher, ele não pode chegar. Então, a polícia vai auxiliar, a assistência social vai, juntamente com a Secretaria de Saúde, promover ali um atendimento psicológico para essa mulher, questão ainda educação, trabalho e habitação. Tudo isso estará integrado. Então, é a integração operacional do juízo da execução, os órgãos assistenciais ali da região. 2. A promoção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero, de raça, etnia ou etnia, concernentes às causas, as consequências e a frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Nesse caso, será uma atitude principalmente de iniciativa do poder público, essas pesquisas estatísticas para formar bancos de dados, para ver se essas medidas realmente adotadas anteriormente estão surgindo efeito, sem problemas para a nossa prova. Nosso objetivo é a prova, então a gente vai prosseguir. 3. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1º, no inciso 4 do artigo 3º e no inciso 4 do artigo 221 da Constituição Federal. O artigo 221, 4 da Constituição Federal diz o seguinte, olha, a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 4, o respeito aos valores éticos e sociais da família. Mas isso nunca que é verdade, né? Mas não interessa o que eu penso aqui. Na realidade, a televisão hoje, os programas de televisão, eles destroem a família.
todos destroem a família. Mas está aqui com a Constituição, respeito e os valores éticos e sociais da pessoa, da família. Portanto, para a nossa prova, olha, o respeito são medidas de prevenção, medidas protetivas, os meios de comunicação. Então, o respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Olha, da forma de coibir os papéis estereotipados, os estereótipos, a forma comportamental. Estereótipo é aparência, então, dos papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Então, de acordo com essas medidas de proteção, desses nortes aqui, seja da lei ou da Constituição. Então, nesse inciso 3, para a nossa prova, que esses meios de comunicação sociais devem coibir esses papéis estereotipados, ou seja, essas formas rígidas de família, de forma que legitimem ou exacerbem, aumentem a violência doméstica e familiar, que venha legitimar a violência. Então, por exemplo, no passado a violência familiar era quase, entre aspas, quase legitimada, porque os maridos, como eu já falei, as mulheres eram verdadeiras escravas de seus maridos. Dessa forma, esses meios de comunicação não devem trazer essa forma, não devem retratar como corretas essa forma, mas sim podem citar, mas trazendo, destacando que não é a nossa realidade, não deve ser a nossa realidade. No inciso 4, fala da implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular as delegacias de atendimento à mulher. Isso aqui já existe e está aumentando essas delegacias de proteção à mulher. 5. A promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Essas campanhas educativas podem ser feitas tanto pelo poder público como por essas ONGs, essas entidades não governamentais que visam proteger as mulheres. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao poder público escolar e à sociedade geral, e a difusão desta lei, a divulgação dessa lei como meio, instrumento de proteção dos direitos humanos. 6. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais e entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tanto o poder público pode celebrar convênios com outros entes públicos, ou também o poder público pode celebrar convênios com entidades não governamentais, com o objetivo da implementação de programas de erradicação da violência contra a mulher, familiar contra a mulher. 7. Capacitação permanentemente das polícias civil e militar, na Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e profissionais que pertencem aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça e de etnia. No inciso 1, nós falamos que o juízo da execução, o juiz, o promotor e o defensor público, eles vão juntamente com os órgãos de segurança pública. Aqui já vem falar a captação permanente das polícias civil e militar e guarda municipal e corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, a área da saúde, a área da assistência social, quanto a questões de gênero, de raça ou etnia. Então, capacitação permanente. Sempre deve haver curso de qualificação para essas polícias e esses outros profissionais, para que eles tenham condição de agir corretamente diante dessa situação, visando a proteção da mulher em situação de violência familiar e doméstica. 8. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana,
com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia. Novamente, o poder público e também a entidade privada, essas ONGs, vão promover programas educacionais que disseminem valores éticos e irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana. Agora, observe que sempre tem sido falado a perspectiva de gênero, raça ou etnia. Gênero, raça ou etnia. Nós vimos recentemente aí em programas de televisão pessoas, o racismo, né? A injúria racial presente aí ainda no Brasil, é ainda forte isso no Brasil, isso deve acabar. Esses programas servem, a promoção de programas educacionais servem para isso também. E 9, para encerrar esse vídeo, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, eu quero chamar a atenção, quem é bom de português já percebeu o que a lei quis dizer. A lei não trouxe igualdade, ela trouxe equidade de gênero. O que é equidade? Equidade é sinônimo de justiça e não de igualdade. Ou seja, imagine um teste físico da Polícia Federal. Os homens vão fazer 10 barras, por exemplo. A mulher 10 barras, não. A mulher vai fazer uma barra ou ficará 10 segundos pendurado. É diferente. Imagine um curso, por exemplo, de agente penitenciário de Minas Gerais. Os homens fizeram barras, as mulheres fizeram flexão, por causa das questões físicas, corporais. Então, são atividades diferentes, isso é equidade, isso é justiça, ok? Então, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, porque os direitos humanos estão cheios de dispositivos que protegem a mulher, que protegem contra essas violências, a equidade de gênero e de raça e etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tranquilo? Pessoal, terminamos aqui esse vídeo. Esse assunto ficará muito mais tranquilo na hora que a gente for fazer os nossos exercícios. Muito obrigado e até a próxima aula.